A direita brasileira é cruel, é má, é desumana. E eu não estou exagerando. Os deputados da direita, que hoje são maioria na Câmara dos Deputados, acabam de aprovar um projeto de decreto legislativo, ou PDL, que tenta impedir que crianças grávidas, meninas, por causa de estupro, possam fazer aborto. Isso mesmo, meninas, crianças. O objetivo da direita é dificultar o aborto legal de crianças e adolescentes que foram abusadas por homens criminosos. E para isso, o projeto exige uma série de absurdos. Obriga a apresentação de um boletim de ocorrência, exige autorização dos pais para fazer o procedimento e ainda permite que médicos se recusem a realizar o aborto. É a institucionalização da crueldade. E por que essas exigências são tão absurdas? Vamos por partes. Primeiro, uma criança grávida já é prova de crime. Não precisa de boletim de ocorrência para comprovar nada. Basta olhar a idade da vítima. A certidão de nascimento dela já mostra que alguém cometeu estupro de vulnerável. Em segundo lugar, a criança tem direito de ser protegida, não julgada. Os pais não são consultados para autorizarem o estupro. Então, por que deveriam decidir se ela pode ou não interromper a gravidez que destrói o seu corpo e a sua mente? Terceiro, médicos não têm o direito de se recusarem a agir, porque aqui não estamos falando de opinião pessoal, nem de moral religiosa. Estamos falando de dever profissional. Um médico existe para salvar vidas, inclusive a da criança estuprada. E o mais revoltante é que tudo isso já tinha sido resolvido. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, já tinha aprovado uma orientação clara, excluindo qualquer exigência para esse tipo de aborto. O objetivo era óbvio, diminuir o sofrimento físico e mental das meninas abusadas. Mas a direita, ao invés de proteger as vítimas, decidiu politizar a dor. Eles transformaram um ato de compaixão e justiça em uma batalha ideológica. E agora esse PDL, esse projeto desumano, vai para o Senado. A esperança é que ali haja mais humanidade, que os senadores compreendam que ser contra o aborto em caso de estupro infantil não é ser pró-vida, é ser pró-tortura, porque nenhuma criança estuprada deixa de ser criança, e nenhuma criança tem capacidade física ou mental de ser mãe. O Código Penal brasileiro já permite o aborto em casos de estupro. Então, se uma mulher adulta pode interromper a gravidez, por que uma criança não poderia? O corpo de uma menina não foi feito para gestar, ele não é um objeto. Ela não tem estrutura óssea, hormonal, nem emocional para carregar uma gestação. E ainda assim, a direita insiste em transformar meninas em mártires de sua moral religiosa. Meninas que morrem no parto, meninas que sofrem aborto espontâneo e ficam com sequelas graves, meninas que passam meses torturadas por dentro, física e psicologicamente. Isso não é defender a vida, isso é usar a vida de uma criança como um instrumento político. E vamos ser sinceros, as meninas que sofrem esse tipo de violência não são filhas das elites que estão votando essas leis. Elas são meninas pobres, negras, moradoras das periferias. São abusadas dentro de casa, muitas vezes por quem deveria protegê-las, o pai, o avô, o tio, o padrasto. Outras são vítimas de vizinhos, amigos da família, pastores, líderes religiosos, homens que se dizem de fé, mas vivem de hipocrisia. E depois que violentam, ainda querem decidir o destino da vítima, usando Deus como desculpa. Que Deus é esse que exige o sacrifício de uma criança para manter a aparência de moralidade? Isso não é fé, é fanatismo. É o mesmo fanatismo que move essa direita desumana que se esconde atrás da religião para justificar a barbárie. Um bebê sendo gerado é uma vida, sim, mas a menina que o está gerando também é uma vida. E ela já sente, já pensa, já tem medo, dor, vergonha. É cruel exigir que uma vida que já existe seja sacrificada por uma que ainda nem nasceu. Nenhuma criança veio ao mundo para ser estuprada, e nenhuma criança deveria ser obrigada a gestar o fruto desse crime. O destino de uma vítima não pode ser decidido por quem a violentou, nem por políticos que querem voto em nome de religião. A sociedade brasileira precisa repensar o que chama de moral. Moral não é impor sofrimento a quem já foi ferido. Moral é ter compaixão, é proteger, é entender que justiça social começa pela solidariedade. Nenhum país pode ser bom, justo ou seguro se aceita que crianças sofram duas vezes, primeiro no estupro e depois sendo obrigadas a gerarem uma vida que elas não escolheram.
A direita brasileira mostra a cada dia que o seu conceito de vida termina onde começa o sofrimento do outro. E enquanto eles usam Deus para justificar a crueldade, nós precisamos usar a humanidade para resistir, porque defender a vida é proteger quem ainda pode viver e não condenar uma criança à dor eterna. Se você também acredita que nenhuma menina deve ser obrigada a continuar uma gravidez fruto de violência, compartilhe esse vídeo. A luta por humanidade é urgente e o silêncio diante da dor de uma criança é a pior forma de cumplicidade.